Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje, obviamente, vamos falar sobre a garfada que o Vasco levou ontem, né, no jogo contra o Palmeiras, uma partida ali que, mais uma vez, como aconteceu no ano passado, o Vasco é derrotado com a ajuda da arbitragem. Então a gente vai falar muito sobre isso, né, vamos falar sobre o posicionamento oficial do Vasco da Gama em relação ao ocorrido ontem, né? E obviamente vamos falar sobre outros assuntos aí, como a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro. A gente não pode esquecer que o Vasco segue uma posição mediana, né? Estamos ali na 10ª colocação, então a gente tem que voltar a pontuar aí no próximo jogo contra o Cruzeiro, e também o enfoque da Copa do Brasil, né? O Vasco tem aí uma semifinal super importante contra o Atlético Mineiro já na semana que vem, e a preparação tem que começar, ó, a partir dessa semana de agora. Então, primeiramente, quero convidar você, vascaíno, você que ainda não é inscrito, né, você que não segue a gente aqui no YouTube, para se inscrever aqui no nosso canal, lá embaixo naquele botão vermelho, e peço também a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele like, né, deixando aquele joinha no nosso vídeo, que é super importante para o crescimento e para a divulgação do nosso trabalho. E lembrar vocês também que no final do vídeo aqui, a gente vai deixar com vocês a entrevista concedida ontem pelo executivo de futebol do Vasco, Marcelo Santana, que veio a público falar sobre o erro da arbitragem, a entrevista do Rafael Paiva e imagens exclusivas que a gente fez de dentro do campo ontem, né, mostrando ali preparação, aquecimento, arquibancada, né, muitas imagens bacanas para você vascaíno aqui no nosso canal. Então acompanhe o vídeo até o final para você não perder absolutamente nada que a gente vai trazer para vocês aqui no vídeo de hoje, combinado? Então bora começar o vídeo falando um pouco do jogo de ontem, né? O Vasco, apesar de ter saído derrotado, não fez um péssimo jogo. A grande verdade é que o Vasco competiu, o Vasco lutou, o Vasco ele tentou bater de frente com o Palmeiras, que é muito forte, e conseguiu, né, em parte do jogo ali, se dedicar taticamente ali ao padrão de jogo que o Rafael Paiva queria. Mas infelizmente, mais uma vez, o menino Ryan erra e prejudica a equipe do Vasco, né? Ele já tinha feito isso há 2 jogos atrás contra o Atlético Paranaense, quando ele foi expulso naquela ocasião da Copa do Brasil. Ontem ele ganha novamente uma oportunidade no time titular e erra de novo, né? E aí fica a grande dúvida, por que essa insistência com o Ryan? Será que eles querem vender o jogador no final do ano? O Vasco fez uma janela de transferências agora recentemente, que o Vasco praticamente só contratou jogadores de lado de campo. Vamos citar aqui o Felipe Coutinho, é um jogador que pode jogar pelos lados de campo. Emerson Rodrigues, Jean Davi, Maxime Domingues, todos atletas que atuam justamente pelas beiradas, pelos lados de campo. Então a dúvida que fica para mim, eu acho que para o próprio torcedor do Vasco é: será que o Ryan está tão à frente assim, ele é tão melhor que todos esses jogadores que eu acabei de citar que foram contratados? Na minha sincera opinião, ainda não. Não acho que o Ryan esteja tão à frente ou à frente desses jogadores que eu acabei de citar, principalmente do Emerson Rodrigues. Eu acho que é uma decisão errada do Rafael Paiva. Não sei se é uma decisão que vem de força de cima ali, de repente da própria diretoria do Vasco, para forçar, né, essa exposição do menino para que ele possa ser vendido aí no final do ano por um valor mais alto. O fato é, o Vasco não pode nesse momento se dar ao luxo de fazer isso. O Vasco está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, a apenas 7 pontos do Z4, então a gente não está numa situação 100% confortável, e isso me deixa um pouco preocupado e um pouco chateado. Eu entendo que queira colocar o garoto da base, mas por que não coloca o Lincoln, que é um zagueiro? Por que não coloca o Luiz Gustavo, que é um zagueiro? Por que não coloca o JP, que é um jogador de meio de campo? Todos esses estão escanteados. O próprio GB ontem não jogou, foi convocado para a seleção brasileira. O próprio Leandrinho ontem também não jogou também. Então realmente são decisões, no mínimo, estranhas aí por parte do Rafael Paiva em relação ao Ryan, né, que está se queimando com a torcida. A grande verdade é essa, o torcedor muito chateado. Na arquibancada ontem, muitos torcedores pedindo a saída do Ryan aí, já em definitivo do clube. Mas enfim, o Vasco acaba também no segundo tempo ali sendo prejudicado pela arbitragem, né, um lance ali extremamente mal anulado, né, o árbitro dá uma falta, que a bola bate na mão do jogador do Palmeiras. Quando o árbitro ele marca a falta e ele é consultado pelo VAR, ele não pode voltar atrás. A decisão de campo ou ela prevalece, ou a falta ela teria que ser sido marcada e ficado como falta, ou o pênalti teria que ter sido marcado. E como a bola bateu dentro da área, aquilo foi pênalti. Querendo ou não, se o árbitro decidiu depois que não foi pênalti, que a bola não deveria ter sido marcado pênalti, ele já tinha marcado a falta. E uma decisão do VAR ela não pode
passar por cima uma decisão de campo. Então, eu vou deixar com vocês aqui no final do vídeo a explicação do nosso executivo de futebol, né, o Marcelo Santana, sobre isso. E o Vasco vai à CBF, tá? O Vasco vai abrir ali um pedido na CBF para que algo seja feito, né, como fez, por exemplo, o Internacional no jogo contra o Fluminense, porque um erro de regra uma partida pode ser anulada. Então a gente pode, talvez, difícil pra caramba, mas pode talvez aí ter a tentativa do Vasco de anular, né, de cancelar o jogo de ontem aí devido a um erro na regra dali aplicada pelo árbitro e pela equipe do VAR. Mas enfim, é derrota, são menos 3 pontos que o Vasco deixa de conquistar no Campeonato Brasileiro contra um grande adversário, obviamente que é o Palmeiras, não dá pra gente desmerecer a equipe do Abel Ferreira, e nesse momento o Vasco tá ali na 10ª colocação, a 7 pontos do G6 e a 7 pontos do Z4, uma posição, na minha opinião, não confortável, tá? Não gostei aí da derrota, não acho que o Vascaíno tem que estar feliz com o resultado. Eu sei que é um grande time, eu sei que o Vasco atuou até bem em certos momentos do jogo, mas eu não consigo ficar feliz ali com uma derrota para qualquer adversário. E aí agora o Vasco tem que voltar o foco para o próximo jogo, né? Contra o Cruzeiro, que querendo ou não tá à nossa frente. O Vasco vencendo o Cruzeiro, a gente diminui a vantagem ali, né, para esse pelotão de cima ali do G6, e é um jogo difícil. Tradicionalmente o Vasco tem dificuldade de jogar contra o Cruzeiro, porém o Cruzeiro ele teve uma queda de qualidade e o Vasco, querendo ou não, também está crescendo de produção dentro do Campeonato Brasileiro e dentro da temporada. Então o Rafael Paiva vai ter que levar para campo algo melhor do que apresentou ontem. Não sei se vai mudar ali no meio de campo, não sei se vai mudar no sistema defensivo. O Léo Pelé até fez um bom jogo ontem, mas sinceramente eu prefiro o João Vitor. Acho que o João Vitor é mais jogador que ele, principalmente pela questão da bola aérea ofensiva. Eu acho que temos ali uma arma dentro de campo no João Vitor muito letal nessa bola aérea ali, jogando na parte ofensiva, né? E na questão de ataque também. Não é possível que ele vai manter o Ryan, não é possível que ele vai dar mais uma margem para o torcedor do Vasco criticar e colocar esse garoto aí para ser desvalorizado, porque isso vai acabar acontecendo com o Ryan se essa insistência persistir aí no jogador como titular. Então vai ter toda semana de preparação, toda semana de trabalho, toda semana aí para que o time do Vasco possa entender a forma de jogar do Cruzeiro e conseguir aí esses 3 pontos que serão cruciais para a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro e também para que o Vasco ganhe moral e ganhe autoestima para a partida já da semana que vem da Copa do Brasil, né? Copa do Brasil que tem as semifinais começando na próxima quarta-feira, jogo fora de casa contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Queria lembrar, rapaziada, que essa semana teremos jogos da Libertadores da América. O Galo, que é o nosso adversário da Copa do Brasil, vai jogar contra o Fluminense, tem o Flamengo jogando contra o Peñarol fora de casa, né, tendo que reverter resultado. E a nossa parceira do canal, rapaziada, a BetWinner, tá com uma super promoção. Cara, que é uma promoção que eu, sinceramente, não tinha visto aqui no canal ainda, né, e juntamente com o canal em parceria. A BetWinner vai sortear para vocês um PC Gamer. O que é PC Gamer? É um computador muito rápido, muito veloz. É um computador que, por exemplo, quem não gosta de jogar game, pode usar para trabalhar, pode usar para ver filme, pode usar com a família aí para várias coisas. Então, quem quiser participar do sorteio, é um computador que está avaliado aí entre 12 e 15 mil reais e um de vocês vai estar levando para casa em parceria com a BetWinner. E para você participar é super fácil, é super simples. Basta você estar cadastrado na BetWinner usando o nosso link aqui do canal, que está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. Então não perca tempo, você se cadastrou, está participando. Se você depositar qualquer valor acima de R$5, é óbvio que suas chances aumentam no sorteio, né? Quanto mais você depositar lá no seu primeiro depósito ou no seu depósito, a sua chance vai aumentar bastante. Então corre lá, primeiro comentário fixado. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou apostar R$100 na eliminação do Flamengo e eu vou também colocar uma graninha ali nesse jogo entre Galo e Fluminense. Não decidi o que ainda, mas vou botar uma grana nessa partida também. Então quem quiser seguir as dicas aí, corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da BetWinner, faça o seu cadastro para quem sabe levar esse computador para casa, beleza? E agora eu vou deixar com vocês a coletiva de imprensa do Marcelo Santana e do Rafael Paiva e imagens exclusivas de campo da partida de ontem. Um abraço, tamo junto. Com relação à falta de critério da arbitragem dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, ali por volta dos 20 do segundo tempo, tem um lance onde o árbitro sinaliza a mão do atleta do Palmeiras, sinaliza com convicção, veja que o lance estava em posse de bola do Vasco, ele determinou que foi a mão, e aí, durante o momento que ele está montando a barreira, o VAR chama ele, para ele conferir provavelmente a posição da bola,
porque a mão não teria sido fora da área, a mão teria sido dentro da área. Aí o que acontece? Fato número 1, foi mão. O árbitro confirma as 2 vezes que foi mão. No momento presente do jogo, onde ele determina a falta, quando ele vai ao VAR, ele confirma que foi mão. A imagem, é clara, mostra que a mão foi dentro da área. E aí, para não dar o pênalti, ele resolve mudar o critério de interpretação. E diz que a mão vira um movimento natural. Então, se ele tivesse alguma dúvida na origem, ele não precisava ter marcado a falta. Ele poderia ter deixado o lance seguir. Quando o jogo paralisasse, ele poderia ter o recurso do VAR. Então, a gente questiona aqui mais uma vez os critérios que têm norteado a arbitragem dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Para não tratar de questões subjetivas, né, de quando tem uma falta, dá a sequência, depois volta para marcar um impedimento, quando se picota um jogo. A gente está falando de uma situação objetiva. O VAR chamou o árbitro, porque o lance foi dentro da área, o árbitro confirma que teve o toque na mão, confirma que foi dentro da área e resolve mudar a interpretação para não dar um pênalti para o Vasco da Gama, como se fosse um crime não dar um pênalti para o Vasco, porque o Palmeiras está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro com o Botafogo. Então fica aí mais uma vez o repúdio do Vasco, e agora que a gente já aprendeu que tem que oficiar, nós vamos oficiar a comissão de arbitragem da CBF, e vamos ver na reunião de segunda-feira que agora criaram, no início da tarde, qual vai ser a justificativa, porque provavelmente mais uma vez vão apelar para o lado subjetivo, porque na parte objetiva, que foi bom e foi dentro da área, não tem questionamento, nem o próprio árbitro do jogo questiona. Boa noite a todos. Passo a palavra agora ao nosso técnico Rafael Paiva, para que ele possa falar mais do jogo, falar mais do time e ter a oportunidade de se estressar menos com essas arbitragens que a gente acompanha na Série A do Campeonato Brasileiro. Você analisasse esse jogo, né, um jogo muito parelho que foi decidido num lance, né, infeliz do Ryan no primeiro tempo. Eu queria saber o que de aprendizado que se tira dessa partida, o Vasco enfrentando mais um time da parte de cima da tabela e não conseguindo uma vitória, até que ponto isso incomoda, digamos assim. Mais uma vez, obrigado aí pela... Sim, eu acho que fica, mais uma vez, como eu tenho falado nos últimos jogos, a nossa capacidade de jogar contra qualquer equipe, né, nessa competição do Campeonato Brasileiro. Acho que a gente conseguiu fazer realmente um jogo parelho, equilibrado, a gente conseguiu, no segundo tempo, empurrar o Palmeiras para trás, a gente criou oportunidades, foi contra-atacar. O Palmeiras é uma grande equipe, não tem que ficar falando aqui da capacidade que tem também para terminar jogadas. E um erro que eu acho que poderia mudar bastante o que seria o jogo, né, o lance do pênalti. E fica, a gente está buscando evoluir a nossa equipe, a gente está tentando jogar contra todo mundo, então a gente falou muito entre nós na semana de a gente tem que jogar, a gente tem que buscar o gol, a gente tem que colocar a bola no chão, e foi nesse momento que a gente errou, né? O Ryan teve um erro que faz parte do processo, é um jogador jovem, teve um erro há pouco tempo atrás, né? E a gente sabe como é pesado para ele, mas o que eu acho que tem que ficar é o quanto a gente reagiu como equipe a mais uma vez um erro individual, e o quanto o Vasco lutou até o final para buscar um resultado melhor aqui, pontuar aqui, buscar um empate ou a vitória. E eu acho que tem que ficar isso, tem que ficar o quanto a gente está conseguindo competir contra essas equipes grandes. E eu não tenho dúvida que a curto prazo a gente vai conseguir buscar as vitórias aí contra esse nível de equipe. Rafael, Lineker Biondi, canal Mário Coelho Vasco, queria fazer uma pergunta a respeito do mando de campo aqui em Brasília, porque durante a semana a gente teve, né, o Marcelo falando da importância de São Januário lá na Copa do Brasil, jogadores também relataram bastante a respeito do estádio, a gente tem um percurso também para a reforma, construção e modernização do novo São Januário, aí a gente encurta cada vez mais as datas, né, do torcedor estar presente lá no Caldeirão. Queria saber de você se foi prejudicial essa partida aqui, sendo que o Vasco era mandante. Eu não tenho dúvida nenhuma que jogar em São Januário não tem lugar melhor do que São Januário para o Vasco jogar, né? Lá realmente é um caldeirão, é uma atmosfera completamente diferente que a gente não consegue ter em nenhum outro lugar, né? Então, de fato, jogar em São Januário é um peso muito grande para a gente, nos empurra demais a torcida e lá a gente tem certeza que é algo que deixa a gente mais forte ainda, né? O fator jogar em casa. Mas a gente tem que colocar aqui que a torcida também nos empurrou bastante. É um estádio que tem a tua história, claro que é um estádio neutro, até pelos ingressos divididos ali, então vira um estádio neutro e a gente não tem dúvida que São Januário a gente é muito mais forte, vai nos empurrar muito mais, então quanto mais a gente puder jogar lá, a gente sabe que a nossa força fica muito maior. Rafael Paiva, boa noite. Luiz Manuel da Brasília. Queria te perguntar sobre a questão do João Vitor e o Léo Pelé. Léo, no caso. O João Vitor vem sendo titular nos últimos jogos.
ele é suspenso contra o Atlético no Brasil, não joga a volta, e é suspenso também contra o Vitória, e não joga contra o Flamengo. E hoje, por algum motivo técnico, acredito eu, a escolha do Léo Pelé segue como titular. E ele consegue performar bem. O Léo Pelé ele consegue até fazer um bom jogo. E comentar um pouco sobre a importância do Léo Pelé para o time, do Léo para o time, ele recuperar essa confiança, ele como um dos líderes do elenco, inclusive era capitão até recentemente. E também sobre a opção dessa escolha, do João Vitor seguir no banco para o Léo ter uma oportunidade. Eu acredito que a gente tem 3 zagueiros do nível muito bom, né? Então a nossa dupla sendo Maicon e Léo, João e Maicon, ou como já foi também o João e Léo, acho que a gente é muito forte, né? É um setor que a gente sempre foi muito criticado e eu acho que a gente conseguiu equilibrar muito bem a nossa defesa. Hoje eu sinto que a gente defende muito melhor, a gente é muito mais firme defensivamente, a gente é muito mais equilibrado, independente da dupla que a gente coloca para jogar, a gente tem muita qualidade no elenco. Eu sempre acreditei nisso e sempre falei sobre isso, né? Hoje a escolha foi manter o Léo e o Maicon, eles vieram de 2 jogos do nível muito difícil, que a gente se comportou muito bem defensivamente e a gente quer tentar manter essa competitividade interna, né? Ainda temos o Rojas, que é um jogador muito experiente, temos meninos da base com o Lincoln e o Luiz, então eu acho sim que a gente está bem servido de zagueiros, a gente está se equilibrando melhor defensivamente e a gente vai manter a disputa viva para a gente ter mais jogadores do nível satisfatório, para a gente conseguir rodar esse final de ano aí, sempre com qualidade alta, independente de quem jogue. Rafael, Mário Coelho, do canal Mário Coelho Vasco, boa noite, parabéns, infelizmente pelas derrotas, mas parabéns pela entrega, dedicação dentro de campo ali. A pergunta que eu faço em relação ao Ryan, mais uma vez ele entra como titular, acaba errando ali, né, um erro que obviamente o torcedor fica muito chateado, triste ali pela questão do gol sofrido, e a questão que a gente vê, a insistência no Ryan e não insistência em outros meninos da base que vem bem, o Lincoln, o Luiz Gustavo, que enfim, são meninos que treinam muito bem, JP, então enfim, essa molecada, que alguns até voltam para jogar pelo Sub-20, como aconteceu aí no último jogo. Você não acha que isso pode acabar atrapalhando a própria evolução do Ryan pela cobrança, pela questão do torcedor acabar ficando muito irritado, como a gente na arquibancada hoje ali com o que aconteceu na partida de hoje? Eu acho que os jogadores da base, a gente passa para eles que a partir do momento que eles pisam no profissional, eles têm que ser cobrados como jogadores profissionais, né? Então, o Ryan, eu acho que já está acostumado com esse ambiente, é um jogador que tem experiência, é um jogador que tem muita capacidade física, é um jogador potente, tem finalização muito forte, é um jogador que foi convocado agora para a Seleção Brasileira Sub-20 e a gente viu que ele evoluiu, né? Ele evoluiu nesse processo e, enfim, hoje ele foi infeliz mais uma vez com um erro, né? Um erro que nesse nível de jogo ele custa muito caro, né? Custou a nossa derrota aí, mas ele tem que ser cobrado igual qualquer jogador do profissional e ele tem capacidade técnica, tática, física para suportar o jogo do profissional. E por isso que ele é selecionado, né? O Vasco é a equipe que mais coloca os jogadores, né, de minutagem sub-20, é a primeira equipe na competição dos últimos, se eu não me engano, 3 ou 5 anos. O Vasco está no primeiro lugar em minutagem, então a gente tem que ter paciência, porque são jogadores que têm um potencial muito grande, mas eles ainda faltam um pouco de experiência, né? Apesar de serem cobrados como jogadores profissionais, falta um pouco de experiência, falta um pouco de bagagem, às vezes interpretar o que está acontecendo um pouco mais rápido, né? E a gente gostaria que eles errassem menos, mas a gente tem que ter consciência que isso vai acontecer e a gente vai continuar apostando nos nossos jogadores da base, porque ali tem muito talento e vai dar muita alegria para o Vasco ainda. Rafael, tudo bem? Aqui é a Nicolete ESPN. O Vasco se ganha hoje, pela fase até que tá vindo, encosta ali no pelotão da frente, já dá uma esperança, agora fica no meio da tabela. Faltam aí 11 jogos. Como é que você vê o campeonato do Vasco? Porque o ano passado conseguiu escapar nas últimas rodadas e esse ano está bem diferente. Você acha que tem que ter paciência para esperar esse time chegar na Libertadores ou esse ano já é possível? Se a gente vence o jogo de hoje, a gente fica a 4 pontos do Bahia com um jogo a menos, né? Então a gente está enxergando a parte de cima da tabela, mas é um campeonato muito cruel também, né? Porque você não pode deixar de olhar para baixo também, porque é muito competitivo, é um campeonato muito competitivo, as equipes são muito fortes, as equipes oscilam muito na competição e a gente está numa parte que a gente tem que buscar as vitórias, não tem muito o que fazer. Eu acho que a gente tem que evoluir o nosso jogo, o nosso futebol, continuar sendo competitivo. A gente vinha de 6 jogos de vencibilidade no Campeonato Brasileiro, então é importante a gente pontuar o tempo todo. E só que a gente sabe que nesse nível de campeonato, em algum momento a gente vai ter as derrotas, né? É muito difícil ter essa sequência sempre. Mas a gente já precisa dar resposta no próximo jogo, a gente já precisa buscar a vitória, pontuar. Um jogo difícil contra o Cruzeiro, a gente tem que pontuar para estar olhando para cima o tempo todo. Olha, André do podcast Cruz Maltino, você já tem na sua mente alguma formação onde Paier e Coutinho joguem juntos e
Para quando você imagina que isso pode acontecer? Quando que o torcedor pode esperar por isso? Acho que o Coutinho hoje já entrou com uma minutagem um pouco mais alta. Na minha opinião, ele fez um grande jogo, né? Um jogador que pensa diferente da maioria dos jogadores, tem uma capacidade técnica, interpretativa do jogo absurda e está se sentindo confiante. Eu acho que, em primeiro lugar, o plano para o Coutinho é mantê-lo na maior sequência possível de jogos sem perdê-lo, né? Independente se ele vai começar ou não, o Coutinho tem que estar no jogo. Tem que ganhar minutagem, se vai começar o jogo ou se vai entrar, ele tem que estar no jogo. A gente não pode perder o Coutinho na relação, né? De 23 jogadores. E aí eu acho que é o processo, a gente tem que perceber o que vai acontecendo, como a nossa equipe está reagindo. A gente não tem dúvida que os dois jogadores juntos vai dar uma qualidade técnica absurda, mas o jogo também tem a fase defensiva, as transições. A gente sabe que a gente pode sofrer muito com os dois juntos, né? Então, realmente, acho que o primeiro objetivo é manter o Coutinho o máximo de tempo possível, até ele aguentar próximo de um jogo todo e potencializando cada vez mais o Coutinho para a gente tomar essa decisão na frente, se dá para a gente iniciar com os dois ou não. Paiva, eu queria que você falasse sobre a estreia do Maxime Domingues. Hoje ele foi contratado jogando pela ponta direita, meia direita, lá no Gil Vicente, e hoje podemos observar ele um pouco mais atrás, como um meio, um volante. Queria que você avaliasse essa possibilidade de jogar com ele em mais de uma posição. E também eu sei que está muito longe, o jogo é só domingo, mas existe algum planejamento de poupar jogadores, tendo em vista o jogo na sequência contra o Atlético pela Copa do Brasil? Se já existe isso, e se você tem uma prioridade a partir do momento que vai afunilando para a proximidade desse jogo. Obrigado. O Maxime a gente queria, né, colocá-lo numa situação melhor, mas esse é o Campeonato Brasileiro, né? É muito difícil da gente escolher para colocar numa situação mais positiva, né? E a gente não queria perder a força do nosso ataque. Então o David fez um bom jogo, o Emerson entrou muito bem, Verratti é o homem do gol. A gente tinha Coutinho que entrou muito bem no jogo também. E a gente precisava colocar um jogador com a qualidade técnica ali para construir. Acho que o Matheus entrou muito bem, Cocão também, e o Maxime a gente quis dar um pouco mais de qualidade ali pra gente tentar dar aquele abafa no final do jogo, pra gente buscar o gol. A gente precisava de qualidade técnica também. Então a opção por colocá-lo ali, né? E é muito recente a chegada dele ainda. A gente viu que é um jogador inteligente, capacidade de passe muito alta, é um jogador que passa muito bem, constrói muito bem. E a gente tem que ir conhecendo melhor ali no dia a dia para a gente encaixar ele onde se enquadra melhor na equipe, né? Mas é mais um jogador que veio para agregar muito. A respeito das competições, acho que o Vasco não tem que escolher, a gente tem que jogar todo jogo como se fosse uma final, como se fosse um mata-mata. É importante a gente ir bem no Brasileiro, a gente precisa dar resposta, a gente quer tá melhor colocado na tabela. E a Copa do Brasil é um campeonato importantíssimo, a gente não vai priorizar nenhuma, a gente vai com força máxima em todos os jogos.
berrete? Cadê o berrete? Ó, o pai, olha pra cá, pai. Meu Deus, o Michael. Ué, a cara do Michael é a cara das revistas de hoje. O Palmeiras 2 era do TikTok também. Ô, desculpa.